O tema que me pediram para esta abertura deste encontro conjugal é sobre a fidelidade conjugal. Na verdade, quem deveria falar sobre a fidelidade conjugal, quem tem experiência de fidelidade conjugal. Eu tenho a experiência de fidelidade sacerdotal, mas mudando de lugar é a mesma virtude. No início de cada missa, nós fazemos um ato penitencial, pedindo a Deus o perdão e confessando que pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Neste momento, eu queria mudar o tom negativo, que muitas vezes faz parte da nossa linguagem, em tom positivo. Obrigado, Senhor, por ser fiel, por pensamentos, palavras, atos e não omissões. Durante o sacramento do matrimônio, a parte essencial que vincula as pessoas e que dá o valor sacramental não é a troca das alianças. As alianças são apenas sinal visível para não esquecer a palavra dada e o sinal visível perante os outros, que o que foi prometido não é o assunto particular, mas é uma aliança comunitária, é uma aliança visível. Mas a essência do sacramento do matrimônio é a fórmula de juramento. E os noivos pronunciam reciprocamente as seguintes palavras: eu te recebo, Maria, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Tem uma piada que morreu um marido, foi para o céu. Daqui a pouco morreu a esposa e foi para o céu. Aí se encontraram. E a esposa contente disse: mas, meu bem, como bom te encontrar. Ele disse: espera aí, eu jurei só toda a nossa vida, até que a morte nos separe. Bom, será que lá na eternidade a gente encontra os familiares, esposos, esposas? Com certeza sim. Só que a nossa vida na eternidade será diferente. Não será individual, mas envolvida na vida eterna, envolvida no amor de Deus. Porque nós somos criados para a eternidade. E também o casamento é para a eternidade. Toda a nossa vida. Então não significa só a vida humana, terrena, mas vida terrena
está em função da vida eterna. E acabamos de cantar agora o famoso canto do Padre Zezinho, que deixou profunda marca e motivação para todo o trabalho e vida de muitas pessoas, e que nada no mundo separe um casal sonhador. 3 momentos que ele toca assim: o nada, o mundo e o sonhador. Quer dizer, nós vivemos numa realidade terrena sujeita a defeitos e fragilidades. Como dizia um autor, Gerhard, não sei pronunciar o nome, Beliage, a fidelidade é uma modalidade de nossa condição de vida como seres da história. Quando seremos anjos, não teremos dificuldade com a fidelidade, mas somos seres da história. E então, a fidelidade é uma de tantas dimensões da nossa vida. Ela se insere, ela se integra no conjunto da nossa vida. Como Jesus disse, quem é fiel no pouco será fiel no muito, né? Quem é bom, quem é correto no pouco, será correto no mundo. É o conjunto de qualidades que fazem parte da nossa vida e que nós mesmos construímos o projeto da nossa vida. Como dizíamos antigos romanos, que o homem é o artesão da própria sorte, né? A vida não é feita por automatismo. A vida, felicidade, não vem de graça. A vida é fruto de um suor, de esforço, né? Então, o homem é artesão da própria sorte. E nesta lógica se insere também o bom êxito dos nossos projetos em todas as áreas e também o projeto familiar. Hoje se fala muito, se vive muito, como o Papa mesmo disse, que nós vivemos uma cultura do descartável. Uma cultura do descartável. Tudo é descartável. A produção, né, a época tecnológica nos ensinou que as coisas passam, são úteis agora, daqui não são úteis. E a propaganda comercial, ela abusou e invadiu a esfera dos valores e transformou os valores mais sagrados, mais profundos, também nas coisas descartáveis. E nós sofremos as consequências desta cultura. Só que, como diz, para que chorar leite derramado? Hã? Pega outra caixa e esquenta o novo leite. Não adianta chorar o leite derramado. Quer dizer, é preciso ser consciente das perdas que esta sociedade do descartável traz, mas é preciso pensar positivamente o que eu posso fazer, o que tem de bom, o que me pode ajudar. Então, vocês todos estão aqui, nós estamos aqui, porque acreditamos
numa coisa. E em nossos dias, estamos todos preocupados com a sólida construção do casal. Vocês estão investindo na sólida construção da vossa família, com esta presença. A instabilidade de tantos casamentos tem sua origem em muitos fatores. Escolha precipitada do companheiro e da companheira, falta de sintonia profunda entre as duas histórias, incapacidade de fazer reavaliações da caminhada, a cultura do individualismo e dos empreendimentos a curto prazo e muitos outros fatores. De modo especial, um casamento ganha solidez quando os parceiros vivem uma fidelidade criativa. Não se trata apenas de uma palavra jurada no passado, mas de criar condições para que a união cresça, Vamos voltar um pouco a estas palavras. Quando se tem um sonho, tudo é possível transformar. Por exemplo, a escolha precipitada do companheiro e da companheira. Hoje nós falamos muito sobre isso, insistimos na preparação para o casamento, nos cursos de noivos, exigimos um tempo prolongado de namoro para o conhecimento recíproco. Vocês se conhecem bem, vocês conhecem sua história, vocês conhecem sua família, vocês já brigaram alguma vez? E os noivos dizem, não, como? Nós nos amamos, nós nunca brigamos. Aí o padre disse, então vocês não estão prontos para casar. Porque o amor ganha certeza quando passa por diversas provas. A falta de sintonia profunda entre as duas histórias, às vezes a diferença de temperamentos, de gênios. É possível a unidade entre as diferenças? As diferenças têm duas características, que elas podem entrar em conflito ou podem se completar. Então, quem tem sonho e acredita na sua felicidade, ele se esforça, não é que isto venha fácil, para transformar o que é diferente numa complementariedade. Em vez de se separar, né? Se completar. Outra característica muito grande é o individualismo e a miopia vital. O individualismo é quando as pessoas só pensam em si. E nisto a nossa cultura de hoje nos ajuda muitíssimo, né? Desde que eu seja feliz. Tudo está bom, desde que eu seja feliz. E o empreendimento a curto prazo também é uma modalidade da cultura do descartável, né? Nosso amor é eterno enquanto dura, né? Quer dizer, desde o princípio se supõe que se não tiver o amor, não tem sentido de viver. Mas aí vem para o cristão a pergunta, o que é amor? Então,
criar condições para que a união seja sólida e cresça. Vamos começar falando da virtude da fidelidade. Conviver com uma pessoa fiel, à palavra dada, a um projeto de vida, a uma pessoa que sabe colaborar, dá uma segurança e leveza da vida. Eu sou da roça, na Polônia, e o povo não estudado tem uma sabedoria natural muito grande. E uma das frases dos provérbios que se ouvia muito era isto: palavra dada, cavalo na porteira. Quer dizer, se eu me comprometo com uma coisa, pode confiar que cumpro. Palavra dada, cavalo na porteira. Hoje precisa tudo colocar no papel, registrar, depois registrar de novo, depois registrar não sei onde, e olha lá, né? Acaba na justiça. Então, a fidelidade é uma virtude humana antes de ser uma virtude cristã. A fidelidade é questão de respeito de si mesmo. Que imagem eu tenho de mim mesmo? Que orgulho eu tenho de mim mesmo? Como eu gostaria me ver? Como eu gostaria que os outros me considerassem? É uma bandeira no vento que muda toda hora, né? Ou uma parede sólida, firme, que tem os seus princípios, sua interioridade. Nós chamamos isto de honra. De honra. Mas a honra parte de si mesmo. De si mesmo. Se a gente não se honra a si mesmo, não pode esperar que os outros o honrem. Se a gente não se valoriza, não se pode exigir que os outros deem valor. Se a gente não se esforça para ser sólida, coerente com aquilo que fala, pensa e faz, um dia com certeza vai tropeçar, vai se confundir. Então, uma coisa importante, antes de falar de fidelidade com os outros, é a fidelidade a si mesmo. Quantos jovens, por exemplo, que entram na faculdade, começam um curso, depois de 2 períodos, mudam de curso, não, agora eu prefiro outra coisa, etc. Né? Se escolhe um propósito e se persegue o propósito. Se estabelecem as metas e se realizam as metas. Então, faz parte da honra, de fidelidade a si mesmo, a fidelidade à palavra dada, ao propósito e às próprias decisões. Quem naturalmente tem a virtude de fidelidade, ele também tem muitas chances de fidelidade na profissão, na convivência e, sobretudo, no matrimônio e na família. O amor humano, a paixão, é uma isca. E todo mundo sabe o que é isca. Deus fez a nossa natureza assim que tudo começa por atração.
E até dizem que o amor é cego. Mas é preciso ter cuidado com o amor cego. Porque o cego precisa de um acompanhamento ou aprender a conviver. Nestes dias estava lendo na internet uma notícia que inventaram a impressora em 3D para que a mãe possa sentir o rosto da criancinha que nasce. Ela não pode ver com os olhos, mas pode ver com os dedos. Então, o amor que é cego no início, ele precisa de alguém que o guie, que o acompanhe. Ou então procure outros mecanismos para ter uma visão quando os sentimentos estão descontrolados. E quem nos pode conduzir quando algo toma conta de nós ao ponto de nos cegar? A inteligência e a responsabilidade. A inteligência e a responsabilidade. Aos jovens, adolescentes nas escolas, eu costumo fazer uma comparação, dizendo que, olha, o homem é feito para andar ereto, né? Cabeça em cima, duas pernas no chão. E os animais andam de quatro, todas as patas no chão e cabeça também no mesmo nível. É a natureza que fez, mas pode ter um significado muito grande. Quando a pessoa fica em pé, como que são ordenadas as nossas faculdades? Primeiro a cabeça, a razão em cima, inteligência, discernimento. Depois o coração. E depois o resto. Né? E o coração é símbolo dos sentimentos, a paixão. Todo mundo desenha, né? I love you. Né? Não coloque palavra. Coloca o coraçãozinho vermelho. Mas não é o coração que manda na pessoa. O coração é como tempero na comida. Mas o que é o alimento verdadeiro é a nossa inteligência, a nossa liberdade, e do diálogo entre a inteligência e a liberdade nasce a responsabilidade. Dizem que o coração não costuma obedecer. É uma criança rebelde, né? Como se diz. Mas a inteligência e a responsabilidade deve achar o modo de educar o coração, o sentimento, para fazer escolhas e se subordinar aos objetivos maiores, mais duradouros, não apenas do momento, porque o amor, fogo de palha, não dura muito. Por isso eu digo que a paixão é uma isca que a natureza, que o Criador nos deu, para nos fazer encontrar outra pessoa e com outra pessoa construir o nosso futuro. No casal, a realidade, a vida, é em constante construção. Nós não podemos viver só do passado, dos primeiros arranques. Eu, estes dias, completei 39 anos de padre.
Nem sei quando passou tudo isto. Mas nestes dias de aniversário, a gente olha as fotos, etc., já estão desbotadas, tudo isto. E eu pensei, será que o meu sacerdócio desbotou também? Não? Eu não diria. Mas, como eu dizia um dia a um amigo, são tantos anos que sou padre e eu não me sinto ainda o padre. Quer dizer, a realidade é sempre em construção. Mas é preciso ter sonho, é preciso ter plano, é preciso ter ideia. Quando nós nos entregamos à rotina, à mesmice, todo dia a mesma coisa, sem invenções, então falta a energia interior e então empobrece a união, que leva ao fracasso do casal e da família. Todos ficarão atentos a um amadurecimento do amor. É o mesmo amor que muda de feições. Que muda de feições. E um amor, fortalecimento dos laços amorosos. Cativar-se sempre. Eternos namorados. É muito bonito ver entre vocês, né? Que a gente percebe quando há uma sintonia, etc. E a gente vê um casal bem maduro, etc., chamando-se de gatinha, né? Gatinha, como apelido, como todos os outros. Eles normalmente ficam no mesmo apelido quando se conheceram, quando se apaixonaram. Isto é muito bom. Né? Isto é muito bom, porque assim o amor não envelhece. O amor, porém, é uma planta frágil, que requer cuidados constantes. Condição indispensável para o crescimento de todo o amor conjugal é a fidelidade. Esta virtude preside a vida do casal. Porque a nossa vida é dinâmica. E o amor vai além do gostar. Ele cresce e desenvolve. E é preciso ter a disposição de inventar coisas, eventos, para que este amor, né, cada vez se revigore. É preciso cativar-se constantemente. Para cultivar a fidelidade, é preciso ter um projeto comum no casamento. O principal projeto é ter família, ser feliz, dois juntos. E a família, por natureza, ela é fecunda. Por isso, o primeiro projeto comum serão os filhos. E o projeto comum, então, educar bem, ver a felicidade dos filhos, ver a felicidade dos netos e ver a felicidade dos bisnetos. Também, o projeto comum é comunidade de vida e de amor. Então, é uma realidade, como já disse, para ser construída a todo momento, a todo dia. A vida se transforma, acontecem feridas, as pessoas ficam machucadas. Então os esposos ficam atentos um ao outro, à sua maneira de crescer humanamente, profissionalmente, na sua busca de Deus,
Assim a fidelidade conjugal se debruça respeitosa e carinhosamente sobre a pessoa. Na Itália, também no Brasil, quando um jovem declara amor a uma jovem ou vice-versa, se diz: eu te quero bem, ti voglio bene, né? Até as músicas bonitas, famosas, né, tem este título, ti voglio bene. Traduzido isto e pensando um pouco, o que expressa isto? Eu quero bem para você. Ti voglio bene. Mas pode ser também desvirtuado. Te quero para o meu bem. Mas normalmente este ir para frente, ir para o outro. Porque nós somos criados uns para os outros. Para vocês, o outro é o esposo, é a esposa. Para nós consagrados, o outro, por excelência, é Jesus Cristo, é a igreja. Mas alguém pode dizer, mas naturalmente, a pessoa é criada para o relacionamento físico. Sim. Por isso a vida consagrada, ela exige a chamada sublimação. Sublimar, afinar, refinar aquilo que é dom natural para deixar transformar pelo dom espiritual da graça de Deus, pela graça da vocação. A pessoa muda. Isto seria interessante, por exemplo, escutar uma palestra sobre a psicologia das cidades. Nós falamos para os catequistas da psicologia das cidades das crianças, né? A criança de 4 ou 5 anos tem um nível de conhecimento e de sentimento. Uma criança de 6 a 9 anos tem um nível bonito, né, de relacionamento. E os professores, professoras, gostam muito de trabalhar com estas crianças. Mas nos anos 6º, 7º, 8º, coitados os professores. É a idade da adolescência, ou aborrecência, como se diz, né? Na família é a mesma coisa. É gostoso uma mãe ter um neném nos braços, tem uma criança gracinha de 2 anos, 3 anos, que ri, que vive despreocupada. É gostoso ver uma criança crescendo na inteligência, indo para a escola, criando amizades, etc. É penoso ter um filho adolescente, que é um cabrito ou uma cabrita, como se diz, né? Por quê? Ele está começando a descobrir a vida. Eu lembro, quando era jovem sacerdote em Brasília, acompanhava o movimento, não lembro qual foi, foram para os alunos das escolas católicas. E o que me chamava a atenção, que na conversa com o padre, muitas vezes confissão, as adolescentes se queixavam dos pais porque amavam mais o irmão ou a irmã mais nova do que eles, que dedica mais tempo, mais carinho, e me deixaram sozinho. E eu, no início, não sabia o que dizer, mas depois me veio assim pensamento e descoberta que a criança pequena,
ela tem toda a felicidade quando está sob a proteção dos pais. Por isso, para os pais é fácil lidar com a criança pequena. Quando se torna adolescente, acontecem grandes descobertas. E a grande descoberta é: eu estou sozinho no mundo. Eu sou único no mundo. Isto gera dois movimentos. Primeiro, querer a liberdade nas próprias mãos. Ser dono do próprio nariz. E do outro lado, o sentimento: não sou preparado para enfrentar o mundo sozinho. Então, contesta aos pais, porque se tornaram para eles como que cápsula de opressão. Porque a infância toda, eles viviam dependendo dos pais. Agora não querem mais depender dos pais. E do outro lado, precisam de apoio dos pais. Por isto, a adolescência é um grande desafio para os adolescentes e para os pais. E vocês sabem disto muito bem. Mas a consciência disto, né, ajuda muito a lidar. Saber soltar rédea e, ao mesmo tempo, na hora certa, puxar a rédea. Mas que não cause dor. Para que o bichinho tenha a sensação que é ele que está caminhando. E nós paramos normalmente a psicologia de idades neste ponto. Mas ela progride. Como um bispo me contou uma piada, né? Quando éramos crianças, nós dizíamos: vamos dar um pulo no parque de diversões? Vamos, né? Quando nos tornamos adolescentes, né, estávamos dizendo: vamos dar um pulo no cinema, no shopping, né? Quando nos tornamos adultos, 20, 30 anos, vamos dar um pulo no supermercado. E quando nos tornamos da nossa idade, vamos dar um pulo na farmácia. Então, e só que estes pulos, estas necessidades, o homem e mulher vivem de forma diferente. E às vezes tem um grande descompasso. Não vou entrar nos detalhes, porque não é minha área. Mas, por exemplo, na parte física, biológica, hormonal, há uma mudança muito grande, diferente entre o homem e a mulher. Quando era padre em Ceilândia, eu sempre conto este episódio, né? A diferença de idade e a diferença de temperamentos. O casal fez o encontro e depois do encontro começaram a ter diferenças. Casal bastante jovem. E o casal que a acompanhava ia visitar, conversar, etc. Casal bom, trabalhando, tendo filhos, etc. Mas no fundo, o que é que divide vocês, etc. E a esposa desabafou. É porque quando eu pergunto a ele: o que você vai fazer amanhã? Ele me responde: se chover, vou pisar na lama. Coisa inocente, mas machucava a sensibilidade dela. Porque ela queria marido perto de si, perto dos filhos. Então, a sensibilidade do homem, a sensibilidade da mulher são diferentes.
E o amor fiel, ele vive esta dinâmica de fidelidade e sempre se pergunta: o que acontece com ela? Por que ela está triste hoje? Por que ela é tão embelezada, mas de repente ficou de cara murcha? É porque era casamento, aniversário do casamento, e você não trouxe um buquê de flores para ela, né? A mesma coisa a mulher. Eu sempre digo que no casamento, na família, que dizem que o homem é um durão, o homem não chora. Chora, só que a diferença é que a mulher derrama lágrimas para fora e o homem derrama lágrimas para dentro, né? Então, esta atenção, esta sensibilidade, a mulher esposa, né? Para marido, eu sempre digo, é mãe, né? É amiga, de vez em quando mulher, né? Quer dizer, as mulheres devem ser conscientes que o marido precisa muito de compreensão e de autoridade da mãe. Precisa de amiga para desabafar, para partilhar, para conversar. E precisa de esposa, né? Para realmente sua complementariedade. Então, as esposas que querem bem ao seu marido, elas devem aprender quando é que o marido precisa da mãe. Porque da sogra ele não precisa, mas da mãe precisa, né? Então, a diferença dos sexos, a diferença das etapas de crescimento. Há diversos níveis de fidelidade. O mais fundamental, mais simples, é a fidelidade carnal, não cometer adultério. Mas também a fidelidade de mente e de coração. A fidelidade do coração é criar um ambiente assim de identidade em família. E os filhos ajudam muito. Que os dois tenham o mesmo interesse pelos filhos e deem por igual atenção e participação dos filhos. A fidelidade de mente, como disse já, é ter um projeto comum, é o pensamento afinado, pensar na mesma direção. E a fidelidade carnal, como costumam dizer, é não pular cerca, né? Depois vamos voltar um pouco a isto. A infidelidade de coração cria desarmonia, e quem sofre mais são os filhos, porque eles, em vez de sentir o calor do lar, eles sentem um frio e se sentem perdidos e começam a fazer a diferença de preferir o pai ou preferir a mãe. A falta de fidelidade de mente não tem uma colaboração. Hoje o modelo da família, por exemplo, ter conta diferente, tem profissão diferente, tem realização diferente, que é uma emancipação da mulher, que é muito bom porque a realiza os dois, etc. Mas leva também a uma situação
de ter duas vidas paralelas. Muitas vezes, falando para os casais, eu faço esta pergunta: vocês já casaram? Não, mas nós já celebramos 25 anos de casamento. Tá bom? Vocês casaram, né? Mas vocês já casaram? Isto intriga, porque o que é o casamento? Muitas vezes, os nossos casais vivem encostados um no outro. Uma vida perto da outra. Mas não criaram uma só carne, como diz o Evangelho, como diz o plano de saúde, plano de Deus, desculpe. Saúde também, né? Porque o casamento, o matrimônio, é uma fusão. Por isso o homem deixa a casa do pai, a sua mãe, e se une à sua esposa, e os dois formam uma só carne. A fidelidade é possível quando tem interiorizada esta realidade do amor de fusão. Se eu tenho um copo com água e outro com vinho, eles podem estar longe aqui um do outro, não muda nada. Podem estar pertinho um do outro, não muda nada. Mas quando eu misturo água com vinho, aí se criou uma nova realidade. A água perdeu a sua transparência porque adquiriu a cor e o sabor do vinho. E o vinho perdeu algo a favor da água, porque se tornou mais inaguado, né? E menos sabor de vinho. Então, este um só corpo é exatamente enriquecer o outro e perder